Fala galera, olá pessoal, estamos de volta. Vamos continuar então a nossa aula de discipulado. Estamos na lição número 1, certeza de salvação, tá? Vamos continuar aqui então no ponto 4, aí no seu PDF ou na sua apostila, se você estiver acompanhando no material aí, tá? Deus quer perdoar e salvar a todos. Ponto 4. Quem pode ter a vida eterna? Uma pergunta para você. João 3,16 vai nos responder. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem pode ter a vida eterna? Todo aquele que crê em Jesus, tá? E eu já quero pontuar aqui algo que é muito importante. Crer em Jesus não é apenas acreditar, tá bom? Porque a Bíblia fala que, lá no livro de Tiago, se eu não me engano, que ele faz uma pergunta: crê tu em Deus, ou melhor, crês tu em Deus, ou você crê em Deus de maneira mais pessoal aqui, uma linguagem melhor. Você crê em Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Então, acreditar em Deus não significa muita coisa para esse sentido aqui, de ter a vida eterna. Crer nesse ponto aqui é também obedecer, tá certo? Porque a palavra de Deus também fala que Cristo Jesus, ele é autor de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Então, não é somente você dizer, eu creio em Jesus, estou salvo, vou viver a minha vida de qualquer jeito e Deus vai me salvar, porque eu creio em Jesus, porque eu tenho uma correntinha aqui, com o rosto de Jesus, porque Jesus é meu amigão, eu tenho ele no meu coração, eu tenho um quadro dele bem bonito na minha casa, para demonstrar que eu acredito nele, eu tenho aqui talvez uma pulseira de Jesus, enfim, nada disso, irmãos, nada disso vai fazer você herdar a vida eterna. Crer em Jesus é muito mais do que acreditar, é obedecer às suas palavras, tá? Então, quem pode ser salvo? Vamos ver o que está escrito lá em Atos, no capítulo 2, versículo 21. Atos 2, 21. Diz assim, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação, ela se expressa de várias maneiras na Bíblia. A Bíblia usa vários versículos para falar sobre salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que nele crê será salvo. Qual outro versículo? Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então veja bem, tem vários versículos na Bíblia que falam a respeito da salvação. Mas nós não podemos nos basear apenas em um versículo da Bíblia, tá bom? Então, nesse versículo aqui que a apostila nos traz, ele fala a respeito dessa questão de invocar o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seguindo aqui, a palavra de Deus nos diz que Jesus vai voltar. Por que parece que Jesus está demorando a voltar? Talvez você já tenha ouvido essa palavra. Jesus está voltando, arrependa-se, Jesus está voltando. Puxa, mas já faz 2020, pelo menos esse ano que eu estou gravando esse vídeo é no ano de 2020.
2020 anos já fazem que Jesus foi para o céu. E a partir de então, a igreja tem pregado, Jesus está voltando, mas parece que ele está demorando para voltar. Então vamos ler o que está escrito lá em 2 Pedro 3:9. 2 Pedro fica lá no final da sua Bíblia, depois das cartas de Paulo, vai vir o livro de Hebreus, que é de um autor desconhecido. Alguns acreditam que foi Paulo que escreveu, mas não se tem certeza. Livro de Tiago e depois primeira e segunda epístola de Pedro. Então é 2 Pedro 3:9. Está escrito assim, ó: aquele que é nascido de Deus, estou em 1 João, é 2 de Pedro 3:9. Diz assim, ó: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então, por que parece que Deus está demorando, que Jesus está demorando para voltar? Porque ele está esperando, porque o desejo dele é que todos se arrependam, tá bom? A verdade não é que todos não vão se arrepender, infelizmente, mas Deus está esperando que esse evangelho seja pregado por todas as nações, que o maior número de pessoas ouçam a respeito de Jesus Cristo e se arrependam dos seus pecados. Deus está nos dando tempo, por isso que ele ainda não retornou, tá bom? Ponto 5. Ninguém pode ser salvo fazendo boas obras. Nós vimos isso lá no livro de Efésios, tá? Então eu não vou ler de novo. A salvação é um presente de Deus, completamente gratuito, recebido pela fé e não através do nosso esforço. Nós já lemos esse versículo aqui, Efésios 2, de 8 a 9. E aí tem também Romanos 6, 23 e Tito 3, de 4 a 7. Diz o seguinte: mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Olha só que maravilha! Generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Então veja bem, parece que a Bíblia está se contradizendo, não é mesmo? Lembra que nós lemos que não há um justo sequer? Então agora ele está dizendo que por causa de Jesus Cristo, por causa da sua graça, Deus nos declara justos. Então agora nós podemos ser justos, justificados por causa de Jesus, tá? Ninguém será justificado ou perdoado por obedecer qualquer lei. Para ser justificados, todos precisam ter fé em quem? Responda essa pergunta para mim. Em quem nós precisamos ter fé para sermos justificados? Obviamente você já sabe que é em Jesus Cristo. Então nós vamos ver isso lá em Gálatas, carta de Paulo. Então você volta aí um pouco na sua Bíblia.
Gálatas 2:16. Olha o que diz aqui, ó. Gálatas 2:16. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. Então não há nada que nós possamos obedecer ou seguir ou fazer para que Deus nos ache justo. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Seguindo então aqui, ó, no ponto 6. Só Jesus pode nos salvar. Qual é o único nome pelo qual podemos ser salvos? O nome de Jesus. Então você pode preencher aí Jesus. Atos 4, de 10 a 12 é a referência bíblica. Eu não vou abrir, mas é bem possível que seja lá naquele discurso de Pedro que diz: não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, tá? Então, se você quiser ler, tá? Atos 4, de 10 a 12. Ninguém pode chegar ao Pai senão por Jesus. Ele mesmo disse que ele é o pontinhos, ele é o caminho, a pontinhos, a verdade e a pontinhos e a vida. João 14:6, bem conhecido. E quando ele fala o caminho, ele está querendo dizer que ele é o único caminho. Eu sou a verdade. E quando ele fala a verdade, ele está dizendo eu sou a única verdade. E quando ele diz eu sou a vida, ele está dizendo eu sou a única vida. Não há vida fora de Jesus. Por isso nós lemos lá em Efésios que nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Então não há vida fora de Jesus Cristo. Ele é a vida. Seguindo aí na apostila, quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus... E aí, o que você me diz? Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Ponto. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Isso é óbvio. É uma negativa, né? 1 João 5, de 10 a 12. Vamos ver o que está escrito lá. Bem no finalzinho aí da sua Bíblia. 1 João 5, de 10 a 12. Olha o que diz aí. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna e essa vida está em seu Filho. Aí olha só o final. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, você pode ter qualquer coisa, inclusive uma boa religião, mas você não vai ter a vida eterna se você não tiver o Filho. Ponto 7 aí, ó, muito importante. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados para sermos perdoados. Quando João Batista começou a pregar, ele pregava sobre a importância do arrependimento. Isso está em Mateus 3, versículo 2. Qual foi a primeira pregação de Jesus quando ele começou o seu ministério?
É uma pergunta. A primeira pregação de Jesus foi a mesma pregação de João Batista. Arrependei-vos. Mais um imperativo. Lembra que nós falamos lá sobre o imperativo? O imperativo é uma ordem de Deus. Se Deus está falando arrependei, ei, tudo que tem ei, ai, enfim, outros imperativos, ide é um imperativo, é uma ordem de Deus. Então, arrependei-vos, se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. É o que está escrito lá em Mateus 4:17. E eu queria trazer um ponto aqui. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude interior, ou metanoia, mudança de mentalidade. Você deixa de pensar de um jeito e passa a pensar de outro jeito. É como se fosse uma volta de 180 graus, né? Você está indo numa direção e o arrependimento ele faz você ir para outra direção. É uma conversão, isso se fala conversão, tá? Então o arrependimento ele não é um remorso, ele não é... Remorso é quando você fica muito triste por algo que você fez, mas você continua fazendo. Então isso é apenas um remorso. O arrependimento, ele faz você mudar a sua atitude por causa da mudança de natureza. E o arrependimento, ele não é algo que você vai conseguir fazer pela sua força de vontade, pelos seus esforços. Por isso que a salvação é um assunto de natureza, de mudança de natureza. Então, é muito importante que você, quando estiver diante de um pecado que você não consegue vencer, você se volte para o Senhor e que Ele mude a sua natureza e que você se arrependa, que você peça para que Jesus faça isso no seu coração. Senhor, eu preciso me arrepender disso. A Bíblia diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Vamos seguir aqui, ó. Jesus veio ao mundo para chamar pecadores ao arrependimento. Foi para isso que ele veio. Está escrito lá em Lucas 5:32. O que causa o maior júbilo no céu? Está escrito na Bíblia que tem uma coisa que, quando acontece, o céu fica em festa. Isso não é no aniversário de Jesus. Nós humanos fazemos festa quando alguém faz aniversário, não é mesmo? Nós fazemos festa quando nos casamos. Nós fazemos festa quando há uma formatura. Mas lá no céu existe uma festa que acontece quando ocorre um fato aqui na terra. E o que causa o maior júbilo no céu? Está escrito lá em Lucas 15:7. E diz que no céu há festa quando um pecador se arrepende. Olha só que coisa linda, meus irmãos. Quando um pecador se arrepende dos seus pecados, meu irmão, isso para mim é o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um homem. Eu tenho em torno de 20 e poucos anos que eu conheço Jesus. Eu já vi muitos milagres, eu já vi muitas curas acontecerem e de fato isso nos alegra e gera uma fé muito grande no nosso coração. Agora eu posso dizer, meus irmãos, que o maior milagre
que eu já presenciei é ver um homem mudar de natureza. É ver um pecador que se arrepende de fato, uma pessoa que se converte a Jesus, que começa a amar Jesus, que entrega a sua vida totalmente ao governo de Jesus Cristo. É disso que se trata a palavra, é disso que nós estamos falando aqui. Um pecador, quando se arrepende, é algo que causa a maior festa no céu. Seguindo aí para nós encerrarmos essa lição. O arrependimento envolve vários passos. O primeiro deles é reconhecer o seu pecado. O segundo é sentir uma tristeza, mas uma tristeza segundo Deus, que é produzida pela convicção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. 2 Coríntios 7, de 9 a 10. Você pode ler lá. E o terceiro, que é muito importante, talvez o mais importante desses três passos, virar as costas para o pecado e decidir de todo o coração abandonar. Não adianta você sentir esse remorso, como eu falei, essa tristeza, e continuar dia após dia caindo no mesmo pecado. E o quarto passo, fazer uma restituição quando for necessário. Lucas 19, 8 está escrito lá, e você pode abrir para ler, eu não vou ler para não estender mais o vídeo, mas deve ser a história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, e quando ele se arrependeu dos seus pecados, ele disse: Senhor, eu reconheço que eu roubei esse povo e eu vou restituir, eu vou dar 4 vezes mais de todo aquele que eu defraudei, de todo aquele que eu roubei. Eu vou devolver e vou dar ainda mais, tá bom? Então isso demonstra quando alguém realmente se arrependeu. Há um desejo de restituir. Meu irmão, eu falei com você e eu quero restituir isso contigo. Uma amizade que foi rompida, um casamento talvez, uma quebra de aliança que foi destituída, e quando você se arrepende, você volta para aquela pessoa, enfim, para o seu filho que você errou, e diz: meu querido, eu reconheço o meu pecado, eu falhei com você, me perdoe. E ali você tem até a oportunidade de falar por que você está fazendo isso. Porque agora você tem Cristo, porque agora Ele habita em você, ok? Então, esses são alguns passos para o arrependimento, tá bom? Então eu vou encerrando essa aula por aqui, a gente continua no próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, mais uma vez, coloque no comentário, nos envie uma mensagem, nós vamos tentar responder e atender a todos vocês. Um beijão para você e tenha certeza da sua salvação. Continue orando, continue perseverando nessa vida com Cristo Jesus, que é maravilhosa. Até a próxima aula. Tchau, tchau.